Será que você entende, conhece bem os fundos no qual você está aplicando o seu dinheiro ou gostaria de aplicar? Uma outra característica importante que você deve saber é a liquidez ou prazo de resgate desse fundo. Vai estar lá especificado naqueles documentos que nós mencionamos. D mais 0, D mais 30, D mais 60 ou D mais 180. O que significa isso? Vamos supor que você precise resgatar o dinheiro que você investiu comprando cotas desse fundo de investimento. Então, no dia D, você pega e pede o resgate dessas cotas do fundo. Isso significa que, conforme informações que vão estar lá no regulamento do fundo, alguns dias depois vai ser cotizado o valor da cota, ou seja, essas cotas vão ser convertidas em valor monetário, não no dia que você pediu o resgate, mas alguns dias depois que vai estar lá no regulamento do fundo. E aí, se for D mais 30 o prazo de resgate, então 30 dias depois que você pediu o resgate desse dinheiro, esse dinheiro vai estar na sua conta. Outra informação muito importante para você analisar é a taxa de administração do fundo. É a taxa que o cotista paga exatamente para remunerar todos os especialistas que trabalham naquele fundo. Fundos de renda fixa, que tem uma gestão mais simples, tem uma taxa de administração geralmente de no máximo 1%. Já fundos de renda variável, por exemplo, fundos de investimento em ações ou multimercado, que tem uma gestão um pouco mais complexa, vão ter taxas de administração que vão geralmente de 2%, podendo chegar até 3%. Uma característica importante é que, por exemplo, se você tem 100 mil reais investidos nesse fundo de investimento, em cotas desse fundo de investimento, e os ativos desse fundo, depois de um ano, não se valorizaram, se mantiveram constantes, isso significa que, se a taxa de administração é de 2%, você vai estar pagando 2 mil reais depois de um ano, exatamente para pagar os especialistas que trabalharam nesse fundo. E aí, o seu saldo vai ser de 98 mil reais. Uma outra informação que você deve conhecer é a taxa de performance. Geralmente ela é de 15% a 20%. O que significa isso? Significa que se a performance do gestor do fundo, já líquida da taxa de administração, que falamos anteriormente, for maior que o indicador de referência, seja ele o CDI ou o Ibovespa do fundo, então o gestor vai ficar com 20% do que exceder esse valor e você vai ficar com os 80% do que exceder o valor. Se a performance do gestor do fundo for inferior ao índice de referência, você não paga taxa de performance. Um dado interessante é que, olhando para o histórico recente dos fundos de investimento em ações do Brasil, 60% a 70% desses fundos de investimento eles não conseguiram uma performance melhor do que o Ibovespa. Nesse caso, óbvio, não se paga taxa de performance, taxa de administração se paga, independente da performance. Já os fundos que superaram esse Ibovespa, alguns deles superaram e muito ali esse indicador. Claro, superando, se paga taxa de performance. Um outro conceito muito importante para você entender relacionado à taxa de performance é o conceito de linha d'água. Imagine o seguinte, que num dia que você pagou a taxa de performance porque a performance do gestor foi superior ao indicador de referência, o valor da cota tem um valor de R$15. Esse R$15 vai formar como se fosse uma linha d'água, uma linha de referência. E aí, passados alguns dias, o valor da cota foi a 10 e depois de alguns dias chegou a 13. Vamos supor que nessa data é uma data para se pagar novamente a taxa de performance se ela for devida. Será que ela é devida? Apesar dela ter subido de 10 para 13, você vai observar que, pelo fato dela não ter passado o valor da linha d'água, ou seja, o valor de R$15, que é o valor da última data na qual foi pago taxa de performance, como ela não ultrapassou isso, não vai ser devido, não vai ser pago nova taxa de performance. Outra informação importante é o valor da cota. Verifique que esse valor da cota está associado ao valor dos ativos do fundo. Logo, como os valores dos ativos do fundo variam diariamente, o valor da cota também varia diariamente. Quando você observar esse valor da cota, lá ela já vai ter sido excluído o valor das taxas de administração que nós falamos anteriormente.
Uma outra informação muito importante para você observar é a rentabilidade histórica, a rentabilidade passada desse fundo. Bem, quando você olhar lá, ela já vai estar líquida da taxa de administração, já vai ter sido excluída a taxa de administração naquela performance. Outra coisa que você tem que saber é que não olhe 6 meses, uma janela curta de histórico de performance desse fundo. Olhe 12, 24, 36 meses. Isso por quê? Se você olhar 6 meses, você pode estar dando o azar de ter sido um período no qual os ativos do mercado brasileiro quase que todos subiram e aí você está mascarando a performance do gestor do fundo. Por quê? Terá uma boa performance nesses 6 meses, não por mérito do gestor, mas porque praticamente todos os ativos da economia brasileira subiram. Porém, se você olha 12, 24, 36 meses, é uma janela de tempo maior e aí sim você vai conseguir avaliar a performance daquele gestor em diversos cenários. Se você tem uma dúvida ou algum comentário, escreva abaixo desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, dê um like nesse vídeo. Eu sou o Juliano Vianello e te desejo boas decisões financeiras.